Um cristão pode ter diabetes, um cristão ele pode ter tuberculose, um cristão ele pode ter câncer. Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. Como prometido, eu estou aqui hoje com a nossa irmã Ingrid. Mesma, tô aqui, eu cheguei. A gente hoje vai falar sobre algo muito interessante que eu estava muito ansiosa para falar sobre esse quadro. É difícil falar pra Ingrid a respeito de coisas que empolgam ela, porque ela, assim como eu tenho problema de ansiedade, né? Aí falar que vai acontecer e às vezes a gente tem que protelar por conta de circunstâncias e é sofrimento mútuo. Mas hoje a gente está aqui, como ela falou, para falar de um tema muito importante, que é a continuidade da série sobre depressão aqui do canal. Hoje a gente vai responder algumas perguntas que a gente botou ali no Instagram. Sim. Para a galera responder lá. Teve algumas que a gente também selecionou e escreveu nós mesmos, as dúvidas que às vezes a galera não conseguiu chegar a fazer, também não tem muita interação lá, então se você quer ajudar e também participar das enquetes aqui do canal, você segue a gente no Instagram, tanto eu como a nossa irmã Ingrid, vai estar aparecendo aí o @ dela, o Instagram dela, siga-nos para participar. Também já desce aí, aproveita, se inscreve no canal, clica nesse botãozinho vermelho, clica no like, por favor. O YouTube, eu analiso lá com os dados. Muitas pessoas que assistem o canal não são inscritas no canal. Então se inscreve para você receber a notificação sempre que sair vídeo novo aqui. Então vamos pro vídeo. A paz do Senhor, meu consagrado, seja muito bem-vindo a este canal. Eu sou o Marcelo Augusto e esse daqui é o Pod Crente. Exatamente, a gente vai gravar novamente, né? Não, a gente só tô fazendo isso assim mesmo, que sempre vem depois. Galera, como todos nós sabemos, a depressão é um assunto muito importante que eu tô tentando trazer aqui no canal. Já fiz vídeo a respeito desse assunto, é só você clicar no card que vai aparecer agora aqui em cima. Você vai ser direcionado para esse vídeo. Seria importante você ver no primeiro, mas você pode assistir também depois, não tem problema. Mas eu trouxe a nossa irmã Ingrid aqui, que ela é perita um pouco nesse assunto também. Eu acho importante também estar trazendo pessoas, até porque a gente traz uma opinião diferente acerca do assunto. E hoje, como já falei, vamos responder algumas perguntas. A primeira pergunta: um cristão pode ter depressão? Aí eu faço outra pergunta. Um cristão pode ter diabetes, um cristão ele pode ter tuberculose, um cristão ele pode ter câncer? Você provavelmente vai dizer que sim. Então, a resposta você já tem, né? Eu acho que a depressão é uma doença, como qualquer outra, eu vejo assim, mas é uma doença mais ligada ao psicológico. Então, por isso que muitas das vezes a gente se assusta, porque a área do psicológico é uma área que a gente ainda tem muita dificuldade de entender, porque por muito tempo a gente deixou ela de lado. Verdade. Então, sim, um cristão pode ter uma depressão. Quando você trata a depressão em si como uma doença, não fica difícil responder essa pergunta, porque se você não enxerga a depressão como uma doença, você pode até achar que não, mas assim como a irmã Ingrid disse, um cristão ele pode ter diabetes, pode ter câncer, pode ter gripe, pode ter qualquer coisa. Por que não teria uma doença na mente? Pode ter doença no coração, em qualquer outro órgão, mas na mente não pode. Entendeu? Então, tá respondida aí a pergunta. Próxima pergunta. Segunda pergunta. A depressão é a falta de Deus? Não, a depressão não é a falta de Deus. A depressão ela não está ligada à falta de Deus. Até porque, como eu citei no vídeo passado, muitos personagens que possivelmente tiveram depressão, eles eram muito ligados a Deus, eram homens de Deus que tinham um ministério, nem por isso foram privados de viver momentos de angústia, momentos de tristeza, momentos de desânimo, que são características de depressão, do transtorno depressivo persistente. Então não é mais ou menos isso. E o apóstolo Paulo também, ele que foi um dos maiores homens de Deus que já pisou na face dessa terra, ele fala que ele sofreu. Ele fala que ele passou por momentos de nudez, de fome, de frio. Então, estar ligado a Deus nem sempre está ligado a você ser uma pessoa de saúde. Ele viveu momentos onde ele teve doença, onde ele passou por diversas dificuldades. Estar em Deus, estar com Deus, ou no coração de Deus, no centro da vontade de Deus, não está ligado a estar privado de doença ou de qualquer tipo de sofrimento. Então, não. Exatamente, até porque também pode ter um propósito para isso, né? Que você está passando agora. Pode ser que lá na frente, com isso que você esteja passando, você consiga compreender o irmão melhor, né?
Porque às vezes a gente fala assim, não, eu vou passar isso porque depois eu posso dar testemunho e tal. Mas você também pode olhar com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia, entendendo aquilo que o irmão tá passando, né? Então acho legal você também ter esse lugar de fala, né? Com certeza. Tá ali, olhar pro outro e falar assim, eu entendo o que Marcelo tá passando, eu compreendo o que ele tá sentindo agora. E não com um olhar de julgamento, de apontar o dedo e falar, não, é uma falta de Deus, como muitos fazem. A depressão, ela não é a falta de Deus, mas a presença de Deus numa pessoa depressiva traz, sim, a cura, o consolo e a melhora. Porque Tiago, ele fala, se alguém está triste, ore. Então, quando você ora, você se comunica com Deus. E em todos os momentos da vida desses homens, onde eles estavam ali para entrar em um período de depressão, de tristeza excessiva e de angústia, houve uma intervenção de Deus. Josué, ele estava triste, Deus chama ele e anima ele. De igual forma, Elias desejou a morte. Deus chega e intervém. E a mesma forma, Davi, normalmente, Deus não chegava e dizia nada a ele, mas ele mesmo reconhecia e entendia que Deus era a solução para a angústia dele. Por isso ele fez diversos salmos aí, enaltecendo o quão bom é Deus, mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio à tristeza. Abre um parênteses muito grande. Davi é uma pessoa muito legal, né? Porque Davi, ele expõe muito a questão do sentimento dele, sim, né? Então, eu me enxergo um pouco em Davi pela essa questão de você tá triste, mas você também é alegre, sabe? Então, essa questão que muitas das vezes a gente jovem passa e que a gente fica sem saber. E quando você olha na Bíblia, tem resposta, né? Então, é normal, gente. Você não é um ser de outro mundo. É porque a gente tem essa ideia de que por a gente ser cristão, servo de Deus, a gente nunca pode ficar triste, a gente tem que estar sempre bem, a gente tem que sempre comer do melhor dessa terra, mas Paulo e Davi, eles mostram totalmente diferente. Davi era um rei, mas ele se sentia vazio, ele se sentia insuficiente, ele buscava em Deus o preenchimento para esse vazio que ele sentia. Paulo era um dos homens mais usados por Deus, tinha o maior ministério da face da terra depois do de Cristo, no meu ponto de vista. E por isso, ele foi privado de sofrimento e de dor. Sim. Ele descreve dizendo que ele passou fome, que ele ficou nu, que ele apanhou. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Próxima pergunta. Como desenvolvemos a depressão e por que em cada pessoa ela pode ter intensidades diferentes? Eu acho que a gente desenvolve, na minha opinião, tá, gente? Eu não sou nenhuma médica para depois vocês, né? Mas acho que a gente desenvolve a partir do momento que a gente não trata algo que deveria ser tratado. Como assim? De algum trauma que você teve, alguma coisa que te marcou e pelo fato de você achou que era besteira, você deixou levar. Então, quando você não teve aquela pausa que você deveria ter e deixou ir por ir, e aquilo começou a te angustiar, aquilo começou a ocupar o seu tempo, porque, tipo assim, é uma tristeza e tudo bem sentir tristeza, sabe? Mas a partir do momento que ela fica muito intensa e muito longa, já você precisa ter uma atenção maior. Começa a atrapalhar a sua vida. Exatamente. Então, quando você não tem esse momento de parar e de analisar, eu sempre falo que é muito importante você refletir. É muito importante. Eu reflito sobre a vida toda hora, todo momento. Então, quando você não tira esse tempo pra você, aí começa. E porque em cada uma a pessoa é diferente, intensidade diferente. Porque somos únicos. Perfeitamente. Sabe? Então, eu nunca vou ser igual ao Marcelo. Marcelo nunca vai ser igual a mim. Somos únicos. Então, por isso que em cada pessoa é com uma intensidade diferente, de uma forma diferente. A gente fala sobre outras doenças, como a diabetes. A diabetes que minha avó, parte de mãe, tem, não é a diabetes que minha avó, parte de pai, tem. Entende? É diferente. É a mesma doença, só que com intensidade diferente. Assim como cada corpo é um corpo, todo mundo tem um sistema, tem um material genético diferente, da mesma forma todo mundo tem uma mente diferente. Às vezes o problema que vem sobre mim, às vezes é o mesmo problema, só que eu recebo de uma forma e a irmã Ingrid recebe de outra forma. Às vezes impacta a minha mente de uma forma e a da irmã Ingrid de outra forma. E complementando também a resposta da irmã Ingrid, é questão de que, por ser algo psicológico, é muito variável. Pode vir de diversas coisas, pode vir, como ela falou, de um trauma, da perca de algum amigo. E, tipo, não é exato a gente dizer. Lembrando, galera, que a gente só pode dizer que uma pessoa está ou não com depressão mediante diagnóstico. Exatamente. A gente percebe os sintomas e aí é que está o primeiro ponto que a gente tem que se ligar. Perceber os sintomas e buscar uma ajuda. E aí ele vai dizer se você tem depressão, se não. Só um médico mesmo, um perito no assunto pode dizer. A gente só pode mesmo identificar os sintomas. Porque a partir do momento que você não sente mais prazer de levantar de manhã cedo para fazer o que você gosta de fazer, não sente fome, só fica triste, você está com algum problema, não é normal. Então aí você tem que procurar ajuda.
Mas é mais ou menos isso. Próxima pergunta. Galera, paz do Senhor, é o seguinte, esse vídeo ele ficou muito grande, aí como eu não quero que vocês não percam o conteúdo que tem nele, que tá muito interessante, tá muito top, para não ficar massivo, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Essa primeira parte eu vou estar soltando agora no canal e a segunda parte eu vou soltar mais para frente. Mas fique ligado no canal, deixa o like, se inscreve, comenta e compartilha para você receber a notificação de quando sair a segunda parte. Tem muita coisa interessante ainda nesse vídeo. Então, falou, é isso.